Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falando Cinema e hoje nós vamos voltar a falar sobre Dragon Ball e dessa vez com um tema muito interessante. Quando eu estava reassistindo a saga Frieza para fazer o vídeo sobre o episódio mais triste de Dragon Ball Z que eu fiz aqui pro canal, se você não viu, tá passando aqui nos cards agora e também vai estar linkado na tela final, teve um trecho lá no episódio 92 que me chamou muita atenção, que falava sobre o Orgulho Saiyajin. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudo sobre o que é o Orgulho Saiyajin e o que isso significa para os principais personagens de Dragon Ball. Mas antes, é claro, confere aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal e se você não for, aproveita para se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações e deixa um like nesse vídeo. Não espera até o final, já deixa um like de uma vez porque isso ajuda a gente a ter relevância aqui na plataforma e também faz com que esse vídeo chegue para cada vez mais e mais pessoas. Nós sabemos que o Goku passa toda a fase de Dragon Ball Classic e o início de Dragon Ball Z sem saber sobre a sua origem e a do seu povo. Isso começa a mudar logo no início de Dragon Ball Z com a chegada do Raditz, que revela ser irmão do Goku, e logo no primeiro capítulo do mangá que corresponde ao anime de Dragon Ball Z, mostra o Raditz procurando o Goku e se questionando se ele havia perdido seu orgulho de Saiyajin. Antes da gente discutir um pouco mais sobre os Saiyajins, deixa eu deixar uma coisa bem clara. No caso específico de Dragon Ball, é muito difícil estabelecer o que é canon e o que é filler. Em praticamente 100% dos mangás, essa diferenciação é bem simples. Se tem no mangá, que é a mídia original, é canônico. E tudo que não está no mangá e é inventado para o anime, para o filme, para o OVA, isso é filler. Mas no caso específico de Dragon Ball, esse buraco é um pouco mais embaixo, porque várias coisas que não estão no mangá, que aparecem no anime ou então aparecem nos filmes, tinham às vezes a aprovação e até mesmo o envolvimento do Toriyama, além de várias entrevistas que ele deu sobre o lore e o universo de Dragon Ball, coisas que não estão no mangá, etc. Por exemplo, quem está mais familiarizado aí com Dragon Ball Z, logo no início do anime é dito que o Goku foi enviado para a Terra quando ele era um bebê, depois ele foi achado pelo vovô Gohan, ele era meio agressivo, mas sofreu um acidente, bateu a cabeça e ficou bonzinho e no final deu tudo certo. Tudo isso é canônico, com exceção do Goku ter sido encontrado e enviado na Terra quando ele era um bebê. Isso foi uma invenção da Toei quando foi fazer o anime, tanto é que isso foi consertado de forma canônica lá no Dragon Ball Super Broly, que mostra que o Goku foi enviado para a Terra quando ele era uma criança, um pouquinho mais velho, e não um bebezinho. Eu tô falando isso porque pra gente entender um pouco sobre a história e a personalidade dos Saiyajins, existem fontes diversas, é um mangá, é um pouco do anime, databooks, entrevistas, etc. Mas para a gente não embolar aqui o nosso meio de campo, vamos começar de um ponto comum e canônico que é extremamente importante para a gente entender a história aqui. Os Saiyajins são uma raça de guerreiros e que possuem uma capacidade natural de luta. E quem fala isso não é o Igor lá do canal Falando Cinema, mas sim o próprio Sr. Kaiô, quando o Goku está treinando com ele lá no outro mundo. Mas vamos voltar para o início de Dragon Ball Z. Enquanto o Raditz está procurando o Goku vai para a casa do Mestre Kami para apresentar não somente para eles, mas também para nós que estamos lendo o mangá, o seu filho que é o Gohan. E lá tá todo mundo, tá o Mestre Kami, tá a Bulma, tá também o Kuririn, e o Kuririn ele pergunta ao Goku se o Gohan também é forte como o Goku era já naquela época, porque vale lembrar que muito embora o Goku naquela época obviamente não era forte igual ele é hoje em dia no Dragon Ball Super, por exemplo, ele ainda assim, ele era o mais forte daquela galera. E quando o Kuririn pergunta isso, o Goku responde que vê muito potencial no Gohan, mas que a Tite implicava muito pelo fato do Gohan ter só 4 anos naquela época. Todo esse arco do Raditz e depois do Vegeta e do Nappa, que é chamado de Saga Saiyajin, trazem essa descoberta sobre a origem do Goku, ao mesmo tempo que gera nele um conflito interno, já que todos esses personagens, Vegeta, Nappa, Raditz, são vilões e o Goku é uma boa pessoa, a ponto de várias vezes isso ser considerado pelos vilões, é claro, como uma fraqueza. Isso acontece tanto quando ele luta com o Raditz, quando ele segura a cauda dele e ele, vamos dizer assim, ele tem misericórdia ali do Raditz e tal, quanto depois quando ele decide poupar a vida do Vegeta, não deixando que o Kuririn execute o Saiyajin. Mas ainda que o Goku seja um guerreiro de coração bondoso, como ele mesmo diz lá na saga Frieza, não tem como a gente negar as nossas raízes, e esse jeito Saiyajin, mesmo que o Goku tenha batido a cabeça, aquela coisa toda, ele sempre esteve presente com o Goku. Afinal, quem nunca se perguntou o porquê
o Goku fica tão empolgado em vez de assustado quando vê um inimigo muito forte? Ou então, por que o Goku facilmente abandona os amigos, abandona a família durante anos só para treinar uma nova técnica ou uma nova transformação? Tudo isso, na verdade, é meio que um resquício dessa personalidade dos Saiyajins, que era de fato essa raça guerreira. E isso vai muito além dos cabelos deles normalmente serem pretos, os cabelos não crescerem, ou então dos seus poderes aumentarem depois que eles quase morrem. Tem mais a ver com o jeito e a personalidade de todos os Saiyajins serem e se comportarem. Mas vamos avançar um pouquinho na nossa linha do tempo e ir para a saga Frieza. Enquanto a saga se desenrola, é revelado que havia uma lenda, uma crença entre os Saiyajins, de que havia um guerreiro lendário que surgia a cada 1000 anos, que era um guerreiro sanguinário e que gostava muito de lutar. E considerando que o Frieza subjugou e destruiu os Saiyajins, ele, claro, morria de medo dessa lenda se concretizar. Ele tinha também um objetivo um tanto quanto secundário de erradicar os Saiyajins da face do universo. E é claro que essa informação não é simplesmente uma curiosidade que o Toriyama quis colocar lá, mas sim é um plot device, porque durante toda a saga Frieza existe ali um foco em quem que seria esse guerreiro e esse foco vai meio que variando. A princípio, o Vegeta diz que é ele, e meio que faz sentido, já que ele é o príncipe dos Saiyajins, que sobreviveu, ele tinha um plano reserva de também sacanear com Frieza, derrotar ele ser o imperador do universo, mas depois ele mesmo começa a duvidar se ele de fato seria o Super Saiyajin, e depois o foco vai para o Goku. Mas é interessante porque o Toriyama também coloca algumas dúvidas em relação ao Goku, justamente pelo fato dele ser um cara, um guerreiro, mas um guerreiro bondoso. E toda essa construção de quem vai ser, é o Vegeta mesmo, não é o Vegeta, é o Goku, não é o Goku, vai ser um terceiro, alguém que vai aparecer. Toda essa construção culmina no Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez, que é super empolgante e icônico. Lá no vídeo que eu fiz sobre o episódio mais triste de Dragon Ball Z, eu falei que a ida dos Guerreiros Z para Namekusei era simplesmente para usar as esferas do dragão para ressuscitarem aqueles que haviam morrido pelas mãos do Nappa e do Vegeta na saga anterior. Só que eles acabam meio que se enfiando em toda essa trama do Frieza, do Vegeta e de Namekusei. É justamente nesse ponto que esse trecho do episódio 92 que me inspirou a fazer esse vídeo, que é um trecho filler que mostra o Vegeta que já tinha morrido, meio que aparecendo num pensamento e questionando ao Goku sobre o seu orgulho Saiyajin, se torna extremamente interessante. Por quê? O Goku tá dando o seu máximo contra o Frieza, ele tava bem no início da luta deles, e o Frieza tava usando só metade do seu poder, porque também tava no auge da sua arrogância. Só que mais uma vez, muito embora o Goku já estivesse bem mais forte do que no início do Dragon Ball Z, ainda assim havia uma diferença muito grande entre o poder de luta do Goku e o poder de luta do Frieza, certo? E o negócio fica tão pegado que chega num ponto em que realmente parece que o Goku não vai conseguir derrotar o Frieza de jeito nenhum e ele vai morrer. Até o Piccolo fala que era melhor eles não terem se envolvido nessa confusão toda. Mas esse diálogo, esse questionamento que o Vegeta faz pro Goku em pensamento, ele serve para ativar no Goku esse lado guerreiro, que não desiste quando tá perdendo, que até se empolga quando vê alguém mais forte e, principalmente, que supera o seu inimigo superando a si mesmo. Além, claro, de também dar esse ar de que o Goku tinha que se vingar da sacanagem que o Frieza fez com os Saiyajins, incluindo os pais do Goku. Nesse ponto, a diferença entre o orgulho Saiyajin que se manifesta no Goku e no Vegeta é que essa vontade de ficar cada vez mais forte e se superar não tem nada a ver com ser um dominador, para se vingar de alguém ou então para menosprezar os outros. O Goku ele só quer ser mais forte e melhor do que ele mesmo, enquanto o Vegeta sempre quis superar o Goku só para falar que superou ele, mano. É só para colocar a banca de que ele é o Saiyajin mais poderoso e de certa forma para se vingar, por assim dizer, daquela luta não resolvida no começo de Dragon Ball Z. E mesmo que o Vegeta tenha todo um arco de redenção que se desenrola durante toda a fase do Dragon Ball Z, esse orgulho Saiyajin que se manifesta nele para algo negativo sempre esteve lá, como na primeira vez que ele consegue se transformar em Super Saiyajin, quando ele se torna um Mad Vegeta, ou quando ele fica bolado pelo fato do Goku ter escondido dele o Super Saiyajin 3. Não me entendam mal, pessoal, eu acho o personagem do Vegeta incrível e provavelmente o meu preferido de Dragon Ball, mas não dá para negar que se ele manter sempre essa mentalidade,
ele vai ser eternamente frustrado pelo fato do Goku sempre estar um passo à frente dele. Por outro lado, muito embora o Vegeta seja essa pessoa que, mesmo que depois que se tornou do bem, entre aspas, às vezes deixa o orgulho Saiyajin fazer com que ele age de forma errada, não dá para dizer a mesma coisa dos outros Saiyajins que aparecem na série. Até quando o Goku confronta o Freeza por ele ter matado os vários inocentes, e dentre esses estavam Saiyajins, o Freeza diz que os Saiyajins não eram lá os seres mais puros e inocentes do mundo. E pelo que a gente vê do Raditz, do Nappa e do próprio Vegeta antes de ter todo esse arco de redenção, a gente percebe que eles de fato não eram muito flor que se cheire. O próprio Raditz diz ao Goku que seu prazer estava no ofício de ir aos planetas, aniquilar toda a vida nativa deles para os vender por um bom preço. Já o Vegeta diz que o primeiro desejo que ele vai fazer quando ele pegasse as esferas do dragão da Terra será pedir a vida eterna para passar toda a sua existência tendo combates e um reinado supremo. Mas o Goku nesse arco se mostra um guerreiro Saiyajin muito mais nobre do que todos eles, já que ele demonstra aversão à ideia de matar inocentes, ele até se empolga para expulsar o Raditz da Terra, porque ele acha que ele é uma ameaça, ele até faz uma aliança com Piccolo, cara, que até então era um vilão, e ele vai enfrentar o Raditz, mano, mesmo sabendo que ele não tinha a mínima chance de vencer a ele simplesmente com seu poder de luta. Enfim, galera, como é dito em Dragon Ball durante toda a série, o poder não é tudo. O que faz do Goku o Saiyajin mais poderoso não é só o seu poder de luta, as transformações que ele adquiriu e tudo mais, mas sim a sua personalidade, seu jeito de lutar, de respeitar os seus adversários e sempre buscar se superar, ainda assim mantendo-se sempre leal à sua família, aos seus amigos e protegendo os mais fracos. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha desse assunto do orgulho Saiyajin? Qual é a sua opinião? Você discorda de mim daquilo que significa para o personagem, para o Goku, para o Vegeta? Você tem uma opinião diferente? Pode deixar aqui nos comentários, claro, desde que seja feita de forma respeitosa, educada. Vamos criar uma comunidade bacana, sem preconceito, sem hostilidade, sem xingamento, porque isso tá em falta aí no meio nerd, beleza, pessoal? Aproveita para se inscrever no canal se porventura você ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo se você porventura não deixou e também aproveita para escutar o podcast Falando Cinema lá no Spotify e nas principais plataformas de áudio, porque já saiu o primeiro episódio da temporada de 2024. Mas é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!